Desejo pela imortalidade. É possível o homem se tornar um ser imortal? Será que buscar a imortalidade é um pecado? E por quê? O que Deus fala sobre esses assuntos? Bem, com o avanço diário da tecnologia, vemos cada vez mais o aumento da procura pela condição de imortalidade. Nesse vídeo vamos debater sobre esse tema tão atual e tão buscado pelo homem. Roda a vinheta. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Renato Júnior e você está no canal Jesus Avisa, um canal que trata de temas variados, assuntos do cotidiano, sempre com um ponto de vista cristão. Se você ainda não é inscrito, vou lhe pedir um favor, se inscreva agora e nos ajude a crescer cada vez mais esse canal. Se você gostar do vídeo, deixe aí o seu like, deixe aí o joinha, não se esqueça de compartilhar com todos os seus contatos. Também eu te convido a conferir nossos vídeos nas playlists. Toda hora vai aparecer um card interativo aqui que tem muitos vídeos com temas variados e interessantes para você se informar. Vamos para o vídeo? Bem, quem nunca fantasiou em ser um imortal, em ter a vida eterna, em nunca passar pela condição da morte? Lembra do filme Highlander da década de 80 com Christopher Lambert? Tinha uma música bem famosa da banda Queen, Who Wants to Live Forever? Bem, essa é uma temática sempre comum na nossa história e um dos objetivos mais antigos buscados pela humanidade. Esse desejo traz em si o desejo de alcançar a divinização do ser humano, de ser como Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, o autor diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano ele não consegue perceber completamente a dimensão dessa obra de Deus. Uma grande razão de nossa carência de satisfação se encontra nessa sensação inata pela busca da eternidade, que nós temos dentro de nós, que não pode ser suprida por nenhum feito ou coisa que fazemos aqui na nossa existência. Portanto, a vida material e prazeres deste mundo nunca vão nos satisfazer como seres humanos plenos. A busca pela eternidade, o ser divino, tornar-se o Deus, é uma busca muito bem documentada e antiga em várias culturas, inclusive na nossa Bíblia Sagrada. Esse é um desejo mostrado em uma passagem no livro do Gênesis, no capítulo 3, quando Eva é tentada pela serpente. E sereis como Deus. Essa foi a frase que seduziu Eva a comer o fruto proibido. Com isso, o primeiro casal, Adão e Eva, comendo desse fruto proibido, foram expulsos do paraíso, sofreram uma ruptura da comunhão com Deus e ficaram sujeitos à condição de mortais. E essas consequências se aplicam a todos os descendentes do primeiro casal, ou seja, toda a humanidade. O rompimento da comunhão com o divino e a consequente expulsão do paraíso pesou muito para a humanidade, que não consegue lidar bem com isso, Pois o homem naquele tempo estava pleno com Deus. Antes da queda, não lhe faltava nada. Ele era totalmente satisfeito e pleno. Agora, olha só as consequências do ato da desobediência pelo primeiro casal. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi, maldita será a terra por tua causa. Com sofrimentos obterá do solo o teu alimento, todos os dias de tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Percebemos que muitos são inconformados com esse fato até os dias atuais. E por mais incrível que isso possa parecer para você, pessoas vêm buscando reverter essa condição e assumirem o posto de Deus de si mesmo. Não pense que eu estou brincando quando eu digo que líderes desse mundo tentam retornar a esse estado primordial. O paraíso era descrito como um local sem nenhum tipo de adversidade para o homem. Nada faltava ao homem.
esse era pleno em sua existência. Isso faz brilhar os olhos da humanidade, que a qualquer custo deseja voltar a esse local. E mais, desejam ir além, objetivando ser o seu próprio Deus. Chegar ao paraíso sem precisar de Deus para isso, dependendo apenas de seu próprio esforço. Resumindo, é esse o pensamento dessa elite. Como já dito, desde a antiguidade, negar a morte, não estar sujeito a essa condição, prolongar a vida, tentar preservar corpos, cultuar os mortos por meio de túmulos, pirâmides, monumentos, oferecer sacrifícios, enfim, tentar de alguma forma ser imortal, isso tem sido o desejo maior dos homens. Existem muitas culturas, mitos que contam a história de homens que tentam alcançar a imortalidade através do seu próprio esforço, como é o caso, por exemplo, da epopeia de Gilgamesh, que é um antigo poema épico, lá da região da Mesopotâmia, entre os Tigres, o rio Tigre e o Eufrates, escrito pelos sumérios em algum momento em torno de 2000 a.C. Essa história narra os feitos de Gilgamesh, o rei da cidade de Uruk, em sua procura pela imortalidade. Nessa jornada pela imortalidade, Gilgamesh foi ao encontro de Utnapishtim, um herói conhecido por ter alcançado a imortalidade após sobreviver a um grande dilúvio global. Durante esse grande dilúvio, esse herói teria construído uma grande arca a mando dos deuses e abrigado sua família e um grande número de animais dentro dela. Esse herói prometeu a imortalidade a Gilgamesh, desde que ele cumprisse algumas missões. Entretanto, o rei falhou nessas missões e retornou para Uruk. Só uma observação, nessa história a menção ao dilúvio é uma parte da narrativa que chama a nossa atenção, nós que cremos na Bíblia, por causa da semelhança com a narrativa bíblica sobre o dilúvio e a trajetória de Noé. A gente pode ver que em outras culturas há relatos sobre isso, mas isso foi só um adendo. Vamos voltar para o tema principal. Outros registros interessantes em várias culturas, principalmente na época medieval, é a busca pelo elixir da longa vida, ou elixir da imortalidade, que era uma bebida que era buscada pelos alquimistas. Essa bebida, segundo eles, poderia curar todas as doenças, prolongar a vida indefinidamente. Em quase todas as mitologias de culturas antigas, vemos a presença de certos alimentos, que, como essa bebida, teriam propriedades semelhantes a ela, prolongando a vida. Bem, na mitologia grega, a ambrosia, o manjar dos deuses do Olimpo, era tão poderoso que se um mortal a comesse, ganharia a imortalidade. Já em outra mitologia, na mitologia nórdica, as maçãs de um pomo, cuja guardiã é a deusa Iduna, poderiam dar a vida eterna aos deuses, que nessa mitologia são mortais. Também existem muitas lendas que envolvem fontes da juventude, cujas propriedades são semelhantes à do elixir da vida. Temos lendas arturianas que falam sobre a busca de 3 cavaleiros do rei Arthur que saem em uma jornada em busca do Santo Graal. Essa história foi cristianizada pela cultura popular, colocando que José de Arimateia coletou o sangue de Jesus Cristo durante o preparo do seu corpo para o funeral num cálice, e que esse sangue teria o poder da imortalidade. Essa história serviu de inspiração para um filme muito famoso, que é o Indiana Jones e a Última Cruzada, onde o herói vai em busca do cálice sagrado e o encontra. Outro filme que temos sobre essa temática, sobre esses assuntos que a gente falou, é o Piratas do Caribe, onde tem o famoso pirata Jack Sparrow. Ele sai em busca da fonte da juventude, que é uma fonte que, segundo as lendas, possui águas capazes de rejuvenescer a pessoa que bebê-la. Aí você pode até pensar, bom, isso é um mito, isso é crendice dos povos medievais, isso não acontece hoje em dia. Olha, para sua surpresa e para minha também, eu vou te falar uma coisa, o mundo real é bem mais louco que um filme de ficção e fantasia. E o pior é que essas coisas estão aí escancaradas para quem quiser ver. Só que você tem que olhar com os olhos certos. Dá uma olhada nesse vídeo do canal Tech, com entrevista com o Dr. Aubrey de Grey, que é um dos maiores especialistas em imortalidade. Ele afirma que os primeiros seres humanos imortais já estão vivos entre nós.
Se você acredita que a imortalidade ainda soa como coisa de livro de fantasia ou ficção científica, já pode começar a rever seus conceitos. Isso porque, para o gerontologista e biomédico Aubrey de Grey, um dos palestrantes magistrais da Campus Party 2017, os primeiros seres humanos imortais já estão vivos e andando entre nós. Para ele, muitas das pessoas que já estão vivas hoje nunca serão biologicamente velhas. Of course, what that means is that you probably will become very old in the number of years that you live. But you won't get old in terms of how you feel and how you look and how you function. And I think that making that happen is the most important problem that we have today. De Grey atua hoje como diretor científico da Science Research Foundation, uma ONG baseada na Califórnia, responsável pelo financiamento de pesquisas que buscam retardar os efeitos da velhice. Na sua avaliação, a ideia de que pessoas inevitavelmente envelhecerão já não pode mais ser encarada como algo natural, mas sim como uma doença, que também pode ser gerenciada ou curada com a ajuda de medicamentos. Parte da teoria vem da ideia de se enxergar o corpo humano como uma máquina como qualquer outra. Por exemplo, um carro, como comparou De Grey durante sua apresentação. Assim como um veículo recém-saído da fábrica, o corpo humano também tem um desgaste natural causado pelo tempo de uso, que é uma mistura de inúmeros pequenos danos que a longo prazo se acumulam no corpo e causam a velhice, ou no caso do carro, o faz deixar de funcionar. Para encarar o problema, o pesquisador propõe um processo contínuo de manutenção do corpo humano. Assim como levamos um carro à oficina sempre que um pequeno problema aparece, a ideia é fazer pequenos reparos incrementais ao ser humano ao longo de toda a vida, com remédios que mitiguem os efeitos dos danos trazidos pelo tempo e posterguem a velhice biológica. Life, which is defined by metabolism, in other words, the network of processes that keep us alive from one day to the next. Metabolism creates damage all the way through our lives. And eventually, late in life, that damage translates into sickness, into pathology. And what we want to do about that, of course, is to postpone the age at which these pathologies happen. We want to extend the time that we remain healthy. Esse tipo de remédio, é claro, ainda não está entre nós, mas segundo ele, pode não demorar tanto para começar a surgir. E o vídeo, o que você achou? Pode parecer exagero, porém, por mais que pareça um objetivo despretensioso, o de se alcançar a imortalidade pelos seres humanos, isso não é permitido ao homem. É uma afronta a Deus. Não quero aqui dizer que o aumento da qualidade de vida, da perspectiva da vida da população é uma coisa ruim. E nem que nós não devemos buscar remédios ou tratamentos para as nossas enfermidades, já que nós vamos ter que morrer. O que eu estou querendo dizer a você é que o homem busca a imortalidade e esse é um atributo divino, é uma afronta a Deus, é uma rebeldia contra a sua vontade. E isso tem levado a humanidade a um estado constante de contrariedade consigo mesmo e rebelião contra Deus. O homem não quer aceitar a sua condição de mortal e tenta de todas as formas mudar a sua natureza por esforço próprio. Para o cristão, a única forma de alcançar a imortalidade revelada na Bíblia, através de Jesus Cristo, é através dele, de Cristo. Vamos lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos para outro versículo que corrobora com ele. João capítulo 6, versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavras de Jesus. Vemos nesses versículos e inúmeros outros que o pecador, a condição inerente à natureza humana, não pode ganhar a entrada no céu, alcançar a imortalidade através de seus próprios esforços. Porém, para aqueles que se afastaram de Deus, dos caminhos traçados por Ele desde o princípio, esses têm a certeza que podem alcançar seus objetivos. Eles não acreditam na Bíblia. Para eles conseguem ser imortal através de ritos, ciência e tudo. A busca pela divinização do homem, pelo seu esforço, está apenas disfarçada, hoje em dia, com outro nome, tem outra roupagem, mas não passa da antiga rebelião contra a vontade e determinação de Deus. Essa atitude rebelde é personificada primeiramente pelo diabo como a serpente que seduziu a humanidade, com a sua famosa frase:
e sereis como Deus. Bem, como diz o autor de Eclesiastes, o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Pessoal, eu espero que esse vídeo lhe ajude a identificar as intenções maléficas e satânicas por trás de muitas iniciativas buscadas incessantemente por bilionários, líderes mundiais, cientistas, que se dizem filantropos, se dizem aqueles que querem o bem da humanidade. Examine todas as coisas, retenha o que é bom, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado até aqui, hein? Confira mais vídeos aí no nosso canal, compartilhe essa mensagem. Grande abraço!